Bom dia, gente, correção 2, segundo vídeo de correção de exercícios, tá bom? Então aqueles que eu passei lá na semana passada eu vou corrigir agora. Página 184, 1A, qual é a base da economia russa durante o czarismo? A terra, era quase um feudalismo, então a terra, o campo, era a principal riqueza. 2, segundo Engels, poderia ocorrer uma revolução socialista na Rússia? Então aí você vai ler o texto e vai ver qual é a argumentação do Engels. Ele fala que não, porque só poderia existir em um local industrializado. Então essa é a visão dele. Mas quando a Rússia se industrializa, aí sim essa classe operária vai se organizar na Revolution Rus, ou na Revolução Russa. C. Com base nos seus conhecimentos, eu poderia haver condições de uma revolução socialista no século XIX? Cite dois deles, justifique. Não, por quê? Não tinha indústria e não tinha liberdade de expressão. Então, no século XIX, ainda a Rússia não tinha condições de se transformar na União Soviética, porque a Rússia ainda era feudalista, tá bom? 187, Exercise 1. O que foram os expurgos promovidos pelo governo bolchevique em 1921? Então, foram os expulsos do Partido Comunista, tá bom? Quando houve uma cisão do Partido Comunista. 2. Com base no texto, como o governo revolucionário na Rússia agiu após o fim da Guerra Civil? O Partido Comunista foi o único permitido, ou seja, eles organizaram uma ditadura do proletariado, ou seja, apenas o Partido Socialista, apenas o Partido Comunista poderia governar. 3. A realização dos expurgos aproximava o Partido Comunista dos ideais revolucionários? Lembrando que isso tudo está no texto, tá? 3. Então, não. As ideias eram baseadas na revolução, eram baseadas em uma sociedade igualitária, né? O socialismo, a ideia, a teórica é transformar as pessoas em iguais, né? Ter uma transformação social, todo mundo divide o mesmo salário, ninguém ganha mais do que ninguém, então é uma sociedade igualitária. 188, as quatro são F. Nossa, hein? Que criativa, poxa, as quatro são F. 2, então a 2 aí, interpretação de texto também. A, o trecho menciona um desastre interno na Rússia. Que desastre que ele está falando? Ele está falando sobre a situação política. Quando a Rússia perde a Primeira Guerra Mundial, fica destruída. A situação política, então, é favorável a uma revolução. 2, o general Rusk. Por que a Rússia estaria em desvantagem na guerra? Porque a tecnologia russa era muito inferior às tecnologias utilizadas na Primeira Guerra Mundial. C. Qual a opinião da população sobre a participação russa na guerra? A população russa era contra. Porque, bom, a mesma coisa, a população está passando fome. Aí o seu país entra em guerra? Não faz o menor sentido. Primeiro é alimentar as pessoas, então a população russa ficou contra essa ação militar da Rússia na Primeira Guerra Mundial, aí vai gerar a Revolução Russa. 3. Quais as semelhanças e diferenças entre esses grupos? Então, os partidos, né, mencheviques e bolcheviques. Então, os mencheviques eram mais moderados, os bolcheviques eram mais hardcores, queriam uma mudança política rápida. 4. O que foi NEP? Nova política econômica. Então, o planejamento para transformar a União Soviética em desenvolvida, industrial, para depois transformar em socialista, tá bom? Do olho na prova aí, C. E a question 190 é aquele fluxograma. Então você tem aí, Primeira Guerra Mundial é o primeiro quadradinho, segundo quadradinho é fevereiro, e o terceiro quadradinho não tem? É só esses dois quadradinhos. Tá bom. Então é isso, gente. Próximo vídeo a gente faz outra correção e termina esses conteúdos, tá bom? Esses exercícios da apostila. Se você não tem algum exercício, tenta colocar em dia aí. Tchau!